história começa quando um estranho esporo cai na floresta profunda e entra pelo nariz de um rato, invadindo seu núcleo e replicando as células mutadas. Acaba por reencarnar todo o corpo do animal infectado, que está confuso com o ambiente devido a uma perspectiva perturbada. No entanto, quando o rato olha seu reflexo na poça de água, fica ainda mais perturbado ao descobrir que agora é um rato. Enquanto isso, uma planta ataca e devora completamente um pássaro de 3 patas diante dele. Ele se encontra em um mundo diferente. No entanto, seu último registro é de trabalhar em sua pesquisa de laboratório. Ele supõe que algum erro experimental possa tê-lo matado, pois viu uma deusa que lhe disse que ele seria reencarnado como um vírus. Isso significa que ela não é um rato, mas um vírus que tomou o controle do corpo. Lá no fundo, ela é uma cientista e acha ilógico acreditar em uma deusa. Ela acha engraçada sua situação atual, pois ela era quem realizava múltiplos experimentos nos ratos e agora acredita que o karma a reencarnou em um rato. Ela visualiza partículas de vírus saindo de seu corpo, tenta concentrar-se e com sucesso muda sua perspectiva para a de um vírus. Agora, ela se transformou em seu estado viral. Está em um tubo capilar e tem os glóbulos brancos, pois podem matá-la. Enquanto isso, ela observa múltiplas cópias surgindo de uma membrana celular. Um exército de vírus se reúne e ela se encontra no comando deles, já que não possuem livre-arbítrio para agir. Ela controla suas ações enquanto eles mostram uma resposta coletiva e consciência em relação às suas ordens. De repente, um ícone de anúncio aparece, no qual estão descritas suas habilidades. Ela fica surpresa ao saber sobre sua capacidade de duplicação e dominação. Ela pode controlar o animal ao infectá-lo e depois dominar todo o corpo com plena potência, controlando com sucesso o RNA do rato da mata. Além disso, ela adquire as habilidades de percepção de perigo e covardia. Ela acha fascinante que quanto mais seres vivos ela infectar, mais habilidades ela vai adquirir. Ela nunca viu uma evolução tão notável em um único organismo. Tais habilidades podem transformar um organismo em uma criatura ameaçadora. Então ela começa a testar suas habilidades em diferentes plantas. O vírus funciona na primeira planta que ela enfrenta e ela adquire a habilidade de alívio da dor e febre. No entanto, isso não afeta a próxima planta. Sua segunda infecção viral pode ser fraca demais para conceder acesso a essas habilidades. De repente, aquela planta ataca com seus dentes afiados. Ela considera fraca, mas suas enormes habilidades conseguem ajudá-la a escapar de seu ataque. Ela continua avançando, curiosa, pensando que uma pesquisadora entediante como ela reencarnou como um vírus. Se ela continuar aprimorando suas habilidades, essa nova vida pode se tornar uma nova pandemia e ela pode conquistar a dominação mundial, enquanto se vangloria de seus poderes. Ela fica alarmada com uma ameaça se aproximando e tenta fugir, mas as habilidades covardes de seu hospedeiro são ativadas, o que impede a fuga em qualquer situação. Ela não pode acreditar nisso. Ela acabou de reencarnar como um vírus, mas seu primeiro hospedeiro será morto com ela dentro dele. Uma deusa está observando toda a cena. O que ela fará por ela? O vírus lembra seu passado como pesquisador. Seus colegas o evitavam enquanto ele continuava trabalhando sozinho o dia todo em uma nova cepa do vírus. Agora, em sua nova vida como um vírus, ele foi devorado dentro de seu hospedeiro rato. Logo após se tornar consciente, descobre que seu hospedeiro foi comido pelo lobo e ele também está dentro do corpo dele. Entre a morte iminente, ele se questiona. Ele pensa em reencarnar como um humano, mas refletindo sobre o mesmo trabalho tedioso que costumava fazer, ele muda de ideia. Ele se sente terrível e ordena a todos os seus vírus para infectar e replicar seus números dentro do lobo. Ele infecta completamente o lobo, ativando uma característica de dominação dentro dele. Esse controle lhe confere múltiplas habilidades, incluindo ferocidade, agilidade, resistência e uma perspectiva aprimorada. Assim que ele assume o controle total, ele começa a se sentir como um lobo. O rato em sua boca tem um cheiro fétido, mas tem um gosto bom. No entanto, isso significa que o vírus conseguiu com sucesso reencarnar todo o animal. A morte de seu hospedeiro não afeta sua sobrevivência. Se ele continuar infectando organismos vivos dessa forma, ele permanecerá jovem e vivo eternamente. Ele acha isso fascinante e parte imediatamente para infectar outros animais. Ele observa alguns animais ao seu redor, mas ninguém ousa se aproximar do lobo. Agora, seus hospedeiros lobos são mais fortes do que seus hospedeiros anteriores. Ele sente tédio no corpo de um animal comum. Presas como essa também estavam presentes em seu mundo anterior. Agora, ele quer controlar o corpo de criaturas de fantasia, como goblins e dragões. Por acaso, ele avista 3 goblins em pé a alguma distância. Eles parecem pequenos monstros humanoides. Ele fica surpreso ao vê-los. Parece que este mundo está ligado ao mundo de fantasia sobre o qual costumava ler livros. Ele decide infectá-los e assume o controle deles. Enquanto isso, ele ouve um humano gemendo, que mal está lutando contra os goblins. Os goblins estão atacando a garota.
que parece cansada e sua roupa está toda rasgada. Ela não parece pertencer a este mundo moderno. Pelo contrário, os goblins estão bastante energéticos. Esta também é a melhor chance para ele obter as habilidades dos goblins. Em seguida, reencarnar no corpo humano para pesquisas futuras. Ele combina as características de um rato e um lobo, agilidade e ferocidade, respectivamente. Agora, seu hospedeiro tem as habilidades de ratos, o que o faz se sentir confiante em situações tensas e leves para pular. Um goblin tenta atacar a garota. Ele salta em direção a ele e morde seu pescoço. A garota fica chocada ao ver um lobo cinza gigante na frente dela. O segundo goblin tenta atacar o lobo, mas é morto instantaneamente. Ele também adquire a habilidade de visão noturna e um temperamento explosivo ao infectá-lo. O terceiro goblin fica assustado e tenta fugir. O protagonista pensa que o goblin em fuga pode representar perigo para outros humanos, então ele precisa roubar suas habilidades. Ele sopra partículas virais do nariz em direção ao goblin, que são infectadas em pouco tempo. O protagonista obtém uma habilidade especial, destreza, do goblin. Agora ele pode realizar tarefas de forma mais proficiente. Ele se aproxima da garota, que parece assustada com ele. Ela não parece estar ferida. Ele começa a pensar que infectá-la pode ser útil para reunir informações sobre esse novo mundo. Este mundo pode ser avançado em conhecimento científico, o que pode ajudá-lo a descobrir mais sobre si mesmo. A garota fala perguntando por que o lobo não está matando ela. O protagonista ainda está pensando nisso. Ele decide que precisa reunir mais informações sobre esse mundo antes de infectá-la. De repente, a garota começa a tratar o lobo como um animal de estimação, pois parece que o lobo salvou sua vida e agora parece inofensivo. Ela abraça o lobo. O protagonista imediatamente se afasta, pensando nela como uma garota insensata. A aventureira é muito tagarela. Ela leu alguns livros de combate chamados Esgrima. No entanto, ela precisa adquirir habilidades de sobrevivência para embarcar em uma aventura. Ela também fala sobre sua preferência por comida saborosa. O protagonista pensa que ele está no corpo de um lobo. Então por que ela está falando com um animal assim? Ela não tem nada importante a dizer. Ele se pergunta se todos os humanos são assim nesse mundo. Por fim, ela me disse algo importante. Ela é uma aventureira. Mas o que o protagonista se lembra sobre os verdadeiros aventureiros é que eles matam monstros perigosos para coletar ervas medicinais. Ele pensa em sua mente: o que essa garota solitária está fazendo aqui? Logo a garota percebe que está entediando o lobo. Então ela se apresenta como Helena. Ela descobre que não tem talento nenhum para aventuras. Até os goblins de classificação mais baixa conseguem derrotá-la facilmente. Ela é muito fraca para lutar contra eles. No entanto, ela quer ser forte. Para o protagonista, isso é uma excelente oportunidade de fortalecer suas habilidades virais. Ela está vagando sozinha aqui porque a guilda de aventureiros a ignorou. Ela não conversa com ninguém há muito tempo. Ela beija o lobo animadamente, considerando-o seu primeiro parceiro. O protagonista pula novamente, surpreso com sua intimidade. Para ele, essa intimidade é anormal. Se isso acontecesse com ele no mundo anterior, poderia ter causado um caso criminal contra ele. Helena decide ir para casa, pois fica perigoso andar na floresta após o pôr do sol. O protagonista quer descobrir onde ela mora, então ele a acompanha pelo caminho de volta para casa. Ela fica muito satisfeita ao ver a raposa se afastando dela enquanto estão a caminho. Ela fala sobre uma pequena vila onde costumava trabalhar na agricultura. Eles levavam uma vida feliz, porém um dia os goblins atacaram suas terras. Ninguém morreu, mas eles destruíram a vila dela até virar cinzas. Então eles tiveram que se mudar para um novo lugar. Essa calamidade a obrigou a se tornar forte. A partir desse momento, ela começa a planejar se tornar uma aventureira e guardiã de sua nova cidade. O protagonista percebe a mesma ambição que ele uma vez teve ao criar remédios para seu povo no mundo anterior. Sua reclusão no trabalho resultou em ele se distanciar socialmente de todos. A ambição de Helena o impressiona muito. Ela enfrentou o mesmo problema que o protagonista enfrentou e permaneceu firme, mas ele não. Depois de algum tempo, eles chegam à cidade de Faust, onde Helena mora em uma cidade grande. O protagonista nunca viu uma cidade tão avançada com várias pessoas em sua vida anterior. Ele pensa em infectar todas as pessoas da cidade, enquanto ela quer convidá-lo para entrar na cidade. No entanto, o protagonista sabe que todos terão medo de um monstro como ele. Ela vai para a cidade dizendo que eles se encontrarão um dia. O protagonista pensa que pode encontrá-la se ela vier em uma aventura. Ele não conversa com ninguém há muito tempo, então ele também teve a ideia de se tornar um aventureiro dessa maneira. Ele pode viajar pelas terras, interagir com pessoas diferentes e melhorar e adquirir mais habilidades.